Mas nós somos um país com enormes recursos hídricos, grandes estoques de carbono, uma enorme biodiversidade e uma enorme sociodiversidade, que também é responsável pela conservação dessa biodiversidade. Por outro lado, a gente enfrenta mudanças severas no regime de fogo, hoje a gente já vê mudanças de regime no fogo no Cerrado, o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na Amazônia, então deixou de ser um problema específico daqueles biomas que tinham o fogo como determinante ecológico e passou a ser um problema em escala suprarregional. O Brasil tem um papel importante na produção de carne, na produção de grãos e também na expansão da bioenergia, quando a gente vê aí o Programa Brasileiro de Biocombustíveis. Todos esses fatores, eles exercem também pressões sobre a biodiversidade e sobre os ecossistemas. Então, o resultado do painel brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos apontou as mudanças do uso da terra e as mudanças climáticas como os dois fatores que mais pressionam a perda de biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. E que ao longo desse século a gente deve ter uma intensificação das mudanças climáticas que vai acentuar essa perda de biodiversidade e comprometimento dessas funções ecossistêmicas. Qual é o papel da ciência nessa discussão, né? É basicamente o diálogo e o conhecimento colocado a serviço da sociedade. Eu gosto muito dessa analogia, né, que a ciência ela é quase que um trabalho da cartografia, né? Ela gera para você um mapa, isso aqui é uma figurinha do Waze, né, quem utiliza o Waze, ele vai te dar múltiplas opções. Se você quer chegar mais rápido, se você quer chegar com menos trânsito, mas quem toma a decisão qual caminho seguir pelo Waze é você. Então, o que a ciência nos dá, ela nos auxilia a ler e compreender melhor o mundo e essas dinâmicas e apontar e a planejar essas opções de trajetórias futuras, né? E a ciência brasileira tem feito isso, né? Eu reuni aqui só, entre muitos artigos, né? Como é que a gente tem avaliado os impactos das mudanças climáticas sobre os biomas brasileiros? Mata Atlântica, na Caatinga, né? Na Amazônia, no Cerrado, mas não só sobre os nossos biomas, mas também os serviços ecossistêmicos, né? Então, o que está acontecendo, por exemplo, com a polinização? Como é que a mudança climática vai modificar as nossas estratégias de conservação? Uma parte importante da nossa estratégia de conservação é a alocação de áreas protegidas, de unidades de conservação. Como é que uma mudança do clima impacta as escolhas que eu faço hoje em termos de alocação das unidades de conservação? Então, todas essas questões, elas são importantes e a ciência está oferecendo exatamente esse mapa, essa cartografia, apontando onde é que estão as rotas, onde é que estão os caminhos, mas quem toma a decisão é a sociedade. Mas a sociedade precisa estar bem informada para tomar essa decisão e entender que o que nós estamos fazendo hoje tem a perspectiva de modificar as condições de vida por muitas décadas, né? Até muitos séculos, se a gente pudesse estender essa linha do tempo. Então, essas mudanças do uso da terra hoje no Brasil, elas são uma via de mão dupla, né? A conversão da vegetação nativa para agropecuária, o aumento da frequência de queimadas, que é o que a gente está vivendo hoje, tem um impacto direto sobre as emissões de gases de efeito estufa, que geram a mudança climática, e, por sua vez, as mudanças na temperatura e na disponibilidade de água têm um impacto direto sobre exatamente essas atividades que são vetores dessas transformações. A agricultura, pecuária, são atividades mais dependentes da estabilidade climática, né? Não tem atividade econômica que seja mais dependente da estabilidade climática do que a agricultura, e é precisamente aquela que hoje no Brasil impacta mais essa estabilidade climática. Qual foi a meta que o Brasil colocou, né, nas suas contribuições nacionalmente determinadas para o Acordo de Paris? Reduzir em 37%, né, as suas emissões em relação aos níveis de 2005 até 2025, e reduzir em 43% até 2030. 2025 é a virada da esquina, 2030 um pouquinho além da virada da esquina, ou seja, a gente já está lá, né? Basicamente, a gente não vai atingir o que a gente colocou nesse Acordo de Paris. Isso seria feito como? Restaurando 12 milhões de hectares de floresta até 2030, ou seja, em 10 anos a gente teria que, já que a gente não trabalhou os últimos 10 anos, restaurar 12 milhões de hectares de florestas para usos múltiplos, a interrogação aí, porque a gente precisa entender o que são esses usos múltiplos, eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, o que a gente tem observado é um recrudescimento do desmatamento ilegal na Amazônia, e reforçar os esforços de implementação do Código Florestal. Então, novamente, o que a gente vê também é, na verdade, uma redução da implementação do Código Florestal, vide aí a questão do cadastro ambiental rural, que a gente não conseguiu até hoje implementar completamente.
que as mudanças climáticas, elas afetam os ecossistemas, a biodiversidade, têm impacto sobre os serviços ecossistêmicos dos quais nós dependemos, e um manejo adequado desses ecossistemas mantém a saúde e a resiliência e os torna menos vulneráveis às mudanças climáticas. E são esses ecossistemas resilientes que têm o potencial de mitigar essas mudanças climáticas e nos permitir a adaptação a essas mudanças climáticas. Então, em vez de a gente estar usando esse potencial que nós temos como país de uma situação ganho-ganho, a gente está transformando isso numa situação de perda-perda. Né? E essa é uma questão importante, quanto que isso afeta, né, a vulnerabilidade também dos nossos grupos sociais mais desprovidos e mais injustiçados historicamente. Né? Então, se a gente conseguisse sair dessa situação, que é romper esse ciclo vicioso de pobreza, degradação de ecossistemas e mudanças climáticas, né, ao trabalhar os vetores de impacto que degradam os ecossistemas e trabalhar uma adaptação com base em ecossistemas, a gente poderia romper esse ciclo vicioso e ter uma economia segura e com bases sustentáveis que permitisse a proteção e manejo de ecossistemas e a defesa das suas populações mais vulneráveis. A injustiça ambiental, ela assume muitas formas, mas ela é basicamente identificada pelos impactos desproporcionais que existem sobre as comunidades mais pobres, sobre os países em desenvolvimento e sobre as gerações futuras. E muitas vezes esses danos ambientais, eles afetam as comunidades mais pobres de uma forma mais grave, porque são exatamente elas mais dependentes do meio ambiente para sua subsistência e, portanto, mais vulneráveis aos impactos ambientais e têm menor capacidade econômica de lidar com esses danos. E muitas vezes é uma combinação dos dois fatores, né? E aí a mudança climática, ela implica ainda numa faceta adicional da injustiça ambiental, né? Porque aqueles que primeiro e mais fortemente sofrerão e já estão sofrendo os impactos da mudança climática estão entre os menos responsáveis por suas causas. Isso a gente vê nesse gráfico, né, da Oxfam, que é o percentual de emissão de CO2 pela população mundial, e a gente percebe aí que os 10% mais ricos respondem por 49% das emissões de CO2, né? E os 50% mais pobres, né, respondem por um percentual aí bastante baixo dessas emissões, mas serão aqueles mais impactados. Então, quando a gente fala de injustiça ambiental, a gente está falando da desigualdade ou injustiça na distribuição dos encargos ambientais, que é sofrer mais impacto sendo menos responsável por esses impactos, a exclusão dos processos, então, que determinam como essa distribuição está feita, e a gente olha muito a situação hoje do Brasil de exclusão de certos grupos da sociedade civil, representação dos povos indígenas, comunidades locais, povos tradicionais, os processos decisórios, e eles não podem nem definir o que é uma reparação adequada, porque muitas vezes esse processo envolve uma reparação insuficiente e desequilibrada, né? E essa injustiça, ela envolve grupos sociais, ela envolve países no âmbito internacional, e Milani colocou, às vezes parece que é uma coisa do Brasil, mas existe também toda essa discussão em nível internacional, e as gerações presentes e futuras. Então, só lembrando esse conceito, que eu gosto muito dessa figura, né, qual que é a diferença aí entre igualdade, né, então aqui está todo mundo com igualdade de condições, mas isso não significa equidade, porque equidade significa dar condições diferenciadas para aqueles que têm recursos diferenciados. Então, esse aqui, para ver o jogo, ele precisa das duas caixinhas. Mas quando a gente atinge a justiça, na verdade, é retirar essa barreira e permitir que todo mundo tenha um acesso igual. E aí a gente fala um pouco da justiça intergeneracional, né? Por quê? Porque a gente está falando de mudanças climáticas, vocês olharam aqueles modelos, eles vão até 2100 ou mais, né? Então, as gerações, essa disparidade é uma disparidade entre as gerações passadas e atuais, que são as responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, e as gerações futuras que terão que viver com essas consequências. E essa equidade intergeneracional, ela tem que envolver três aspectos: nos permitir conservar as opções das futuras gerações, conservar sua qualidade de vida e conservar o seu acesso aos recursos naturais. E isso a gente vê no Brasil crescente aí as discussões para uma retomada verde, pós-pandemia, virar a chave da economia para uma economia sustentável, a gente vê empresas pedindo isso, a gente vê ex-ministros da Fazenda solicitando isso, e a gente precisa lembrar que a equidade é uma premissa da sustentabilidade. Se a gente não der condições à geração atual, né, de que elas cumpram, que elas tenham um ambiente saudável e condições adequadas de vida, elas não vão ser capazes de cumprir com as suas obrigações para gerações futuras, porque elas não têm condições nem de manter as suas necessidades básicas, né? Então, a proteção e exercício dos direitos humanos para todos é o que constrói a capacidade de engajamento das comunidades no legado ambiental que
nós vamos poder oferecer às futuras gerações. Enquanto que você tem uma tecnologia que ela está ainda em fase experimental, que ela não ganhou escala, o que seria se você tivesse que tomar uma decisão, você como pessoa, fala assim, não, eu vou procurar não ser dependente de uma tecnologia que eu não sei se vai estar disponível ainda, né? Então, o ideal era a gente trabalhar o quê? De reduzir mais rápido as emissões, ganhando eficiência, né? Fazendo uma transição energética onde já é possível fazer a transição energética, porque isso nos ganha tempo para a inovação e para o desenvolvimento tecnológico. Então, na questão da mudança climática hoje, muito da mitigação está voltado nisso. Como é que eu ganho tempo para virar aquelas chaves que são mais difíceis de virar? Então, muitos setores da economia hoje já são muito eficientes. E aí é difícil tirar mais eficiência dali. Para tirar mais eficiência vai ficar muito caro. Então, você tem que começar a trabalhar outros que são menos eficientes. Por que a China vai conseguir reduzir muito? A China tem uma matriz muito suja de carvão. A hora que ela conseguir resolver o problema do carvão, ela consegue reduzir muito as emissões, né? Por isso que ela está jogando muito em renováveis, ela já domina hoje o mercado de painéis solares, não é à toa, né? Então, essa questão é como é que a gente ganha tempo. Então, não adianta a gente não ganhar tempo achando que a gente vai ter uma solução na prateleira, com escala, em curto espaço de tempo. Não vai ter com as tecnologias de sequestro de carbono. A tecnologia de sequestro de carbono que a gente tem, testada por milhões de anos de evolução, se chama fotossíntese. Então, aí a gente teria que a gente chama do fruto baixinho na árvore, né, aquele que é fácil de pegar, que é parar de desmatar, conservar florestas e recuperar onde é possível recuperar florestas. Que eu acho que o observatório e essa juntar diferentes cabeças para pensar esse problema é essencial. Se você olhar os dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia em 2018, foram dois pesquisadores que trabalharam exatamente com o impacto da mudança climática na economia, discutindo o preço social, né, do carbono, e essa é uma questão econômica hoje central, né? E tanta gente discutindo decrescimento, será que tem países que talvez possam se dar o luxo de decrescer, outros ainda não, mas vão ter que optar por outras formas de crescimento.